Muito bem, sejam bem-vindos. Já vou te explicar o objetivo dessa live, já vou te dar um briefing de como vai ser aqui esses nossos encontros todos os domingos. Olha, eu e meus amigos aí estamos assumindo um compromisso de 6 meses, mas isso a gente já vai te informar já. Olha aí, bate o pênalti, Flávio Augusto. Vou mandar no ângulo, meu amigo. Fica tranquilo, conta comigo. A Fabíola está dizendo que eu estou sem áudio, mas já o Gutierrez está dizendo que está me ouvindo perfeitamente. Maravilha. Que bom. Legal, galera aqui me ouvindo bem. Deixa eu já botar meus amigos aqui para a gente te explicar. Nós vamos te explicar esse projeto que tem uma duração de 6 meses. Já vou te explicar já. Já vou te explicar já. Deixa eu colocar aqui meus amigos que estarão por aqui. Deixa eu ver se eles me... Não, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho. Ó, o Joelzão já tá na área aí, Joelzão? Tô na área. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Tamo junto aí. Só esperando o Caião aí chegando também. Opa, caiu. Caiu, meu pai do céu. Cadê você? Cadê o Joel? Deixa eu pegar o Joel de volta aqui. Não foge não, Joel. Tá aqui o Joel. Botei o Joel aqui. Agora foi. Agora foi. Joel, é só agora convidar o Caio, né? Ele não derruba você não, né? É só botar ele aqui também, né? Não, mas ele tem que te solicitar, porque você não vai conseguir puxar ele. Ah, é? É. Caião, solicita que aí tem um lugar aí, uma câmerazinha com maisinho que, pum, você pinga ele. Legal. Caião, solicita, mas solicita com carinho, Caião. Mas você não tá... Ah, olha ele aí. Olha ele aí também. Caião, seja bem-vindo. Caio e Joel, que beleza. Cheguei! Sejam bem-vindos. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Olha, deixa eu fazer o seguinte, só vou dar algumas explicações. Enquanto a galera tá entrando aí, vamos falar uma groselhazinha aí. O rei da groselha é o Joel. Joelzão, fala uma groselha aí enquanto a galera tá entrando aí. Ele já entendeu o clima, né, Joel? Flávio já chegou no... Ele já entrou no clima. Ó, gente, você conta piada, você toca violão. O groselha é comigo mesmo. Tô com todos nós. Quem não gosta de uma groselha, então, né? Não é isso? É. Quem não gosta de uma groselha? Todo mundo curte. A gente podia pensar no nome desse projeto, né? Já sai, né? Vamos fazer o seguinte. Isso, vamos fazer que ao final dessa live hoje, a galera vai dar a sugestão. Mas deixa eu então fazer o seguinte, deixa eu começar explicando para as pessoas como é que vai funcionar essa parada aqui. Bom, primeiro ponto é o seguinte. Caio Carneiro, Joel J e eu fizemos um compromisso um com o outro e vamos fazer hoje um compromisso público com cada um de vocês que estão aqui de fazermos esse projeto por 6 meses de maneira fiel, que é uma live de preparação da semana todo domingo. Como é que surgiu isso? Tanto o Joel, quanto o Caio, quanto eu também, numa conversa a gente percebeu que todo domingo a gente parava um tempo, à noite, para organizar como seria a nossa semana começando. Isso é um hábito que eu já tenho há muitos anos, e numa conversa a gente percebeu que os outros dois também tinham esse hábito, que é preparar a semana. Preparar a semana significa pensar no que aquela semana significa, qual é a palavra de ordem daquela semana, qual é a agenda da semana, quais são as metas da semana e aquilo que a gente teria que pensar e refletir antes de começar essa semana. E aí surgiu a nossa ideia de fazermos isso juntos com você, aqui. De todo domingo às 21h30, durante 1 hora, de 21h30 às 22h30, nós estaremos aqui para preparar a nossa semana juntos, nós 3 juntos, e juntamente com você, para que você comece bem a sua semana e a gente comece juntos, na mesma frequência. Você vai entrar na mesma frequência que a gente e começar a sua semana. O detalhe é que nós entendemos que para que isso ganhasse peso, para que isso ganhasse força, a gente precisaria fazer uma coisa que para nós é muito difícil, para qualquer pessoa seria muito difícil, para nós também, que é assumirmos um compromisso de fazermos isso por pelo menos 6 meses.
Caio topou, Joel topou e eu. E a gente combinou que nós ficaríamos por 6 meses. Voltou, né? Voltou. Nós combinamos que. Isso. Nós combinamos que ficaríamos por 6 meses assumindo esse compromisso com todos vocês. Bom, diante disso, começa hoje a primeira live de preparação da semana com a presença de Caio, Joel e também com a minha presença. Como vai funcionar essa dinâmica? Cada semana, um é o host, um é o... como é que fala em português? Host é... Anfitrião. A ligação. Em cada semana, um será o anfitrião. E dessa vez, o anfitrião sou eu. Desculpa, na semana que vem, o anfitrião é o Joel. Na outra semana, o anfitrião é o Caio. E assim a gente vai rodando. Cada semana, um é o anfitrião. O anfitrião, ele define o tema da nossa semana, discorre sobre esse tema por 2 minutos e é freestyle entre os 3 aqui. Essa é a regra do jogo. Então, baseado na regra que a gente definiu, hoje a bola está comigo e eu trago um tema que eu penso que seja um tema que é o pontapé inicial de qualquer realização que as pessoas tenham. É a ambição. Esse é o tema que eu trago aqui. É a ambição. Por quê? Porque tudo que existe hoje no mundo, o mundo que existe hoje, as empresas que existem hoje, os projetos que existem hoje, as realizações que existem hoje, foram resultado da ambição de um louco. Alguém primeiro desejou. O que é ambição? Ambição é desejar. Quem é que deseja? Os vivos desejam. Defuntos não desejam. Mortos não desejam. Zumbis não desejam. E quem deseja somos nós, os vivos. Tudo começa no desejo. Não significa que o desejo fará com que a gente realize as coisas. Mas o não desejo fará com que a gente não saia do lugar. Portanto, sem desejo, nada acontece. O outro lado da história é que, infelizmente, a palavra ambição, o desejo, o sonho, vem sendo demonizado por muitas pessoas, matando na origem o desejo de jovens que têm medo de sonhar, têm medo de desejar, porque, segundo muitos pensam, isso é coisa para gente egoísta, isso é coisa para gente gananciosa, isso é coisa para gente que vai se meter em roubada, é coisa para gente que cria muita expectativa, e quem cria muita expectativa pode ser frustrado, e as pessoas têm medo de desejar, de ter ambições, e têm medo de desejar. E que, portanto, acabam anulando as características dos vivos, que é o desejo. E esse é o nosso tema de hoje, esse é o meu briefing desse tema. Eu já rolo a bola. Quem quer começar aí? Caio, Joel, fique à vontade aí. Joelzão, você é o segundo. Só antes da gente ir pro pau e para rachar, clica nesse aviãozinho. Então, 2 tarefas aqui para todo mundo. Obrigado, anfitrião da noite. Flávio, espetacular sua abertura. Mas primeiro, você já tem 2 missões. Primeiro, você colocar na tua agenda pra gente estar junto. Agora você tem um programa todo domingo à noite, essa janela muito importante. Então não sai, coloca aquele calendário, sabe? Evento repetido semanalmente, todo domingo, 9h30. E clica aqui nesse aviãozinho e manda para 10 pessoas que você deseja uma boa semana. Nós aqui do outro lado prometemos honrar esse seu avião, tá? Com boas provocações, bons insights, para fazer a tua semana. Pessoas, às vezes, semana de pessoas que trabalham junto com você, família, amigo, alguém que você gosta, encara esse aviãozinho como um desejo de uma ótima semana. Joel, ambição, bola é tua aí, ó. Aqui, ó. Vai. Só para a gente começar aqui. 6 meses a gente vai ficar aqui, é isso? Foi o nosso compromisso todo santo domingo. Não tem jantar. Não tem passeio à noite. Todo santo domingo. É esse o compromisso? É esse o compromisso. Vambora. Então tá bom. Bom, primeiro, pô, prazer estar com vocês. Aliás, Joel, desculpa. Se a gente está assumindo o compromisso aí do outro lado também, vou até botar aqui os comentários de novo. A gente não pode estar nessa sozinha, né? Não vou me meter nisso aqui sozinho. Eu assumo o compromisso de, em qualquer país que eu esteja, em qualquer lugar que eu esteja,
separar de 9h30 às 10h30, sem jantar, sem nada, para estar aqui com todo mundo. Eu assumo esse compromisso. Você, Caio, assume? Eu assumo. Eu assumo o compromisso de, em qualquer lugar que eu esteja, qualquer país que eu esteja, o que eu estiver fazendo e tiver que interromper, das 9h30 às 10h30, durante 6 meses, aos domingos, eu estarei aqui. Então, você que está nos ouvindo, você também assume esse compromisso com a gente? Você acredita que a gente possa te transmitir alguma coisa de valor? Você acredita que a gente pode transmitir alguma coisa que possa te inspirar, te orientar durante a sua semana, durante 6 meses? A gente também precisa do seu compromisso. Escreve aí, quem topa o compromisso de estar aqui com a gente? Escreve aí, eu pra topo, achar... Cadê eu topo? Bota o eu topo, isso aí. Eu topo. É justo, né? Justíssimo. Muito bem. Então, começando, Joel, teu briefing inicial aí. Tua introdução eu fiz aqui inicial sobre a missão. Vamos lá, contigo. Tá, eu comecei anotando aqui, e aí eu fiz uma pergunta, né? Ambição se ensina? Essa foi a minha pergunta. E aí você falou sobre desejo. Defuntos não têm desejo, só as pessoas vivas têm desejo. Eu acredito que desejo, ambição, a gente não ensina. Não se ensina. Por quê? Porque a gente só inspira. A gente não precisa ensinar uma coisa que já está lá dentro. Porque quando a gente pensa em, por exemplo, consciência, autoconsciência, é o seguinte. Muitas pessoas falam assim, consciência. Consciência é perceber que alguma coisa está acontecendo. Exato. Autoconsciência é perceber que alguma coisa está acontecendo com a gente. Então a pessoa que ela não tem ambição, que é um motor, que é um combustível, não vai ter como, cara. Vai ser muito complexo para ela. Vai ser muito complicado para ela. Mas é uma coisa que é intrínseca do ser humano. É o começo do negócio todo. E essa ambição, que é muitas vezes confundida, Caio e Flávio, com ganância, é uma linha tênue, né? É muitas vezes confundida. Eu já participei de reunião que falei, gente, vamos ser ambiciosos e tal. Aí uma pessoa levantava, não, a ambição é ruim. Então, essa ambição muitas vezes é confundida. Então, algumas pessoas já não as têm, porque já erram um conceito. Elas não têm ideia sobre conceito. Elas erram no conceito. Ela tem um pré-conceito. Esse pré-conceito está errado. Então, se eu pudesse aqui elencar a ambição como em que nível de hierarquia ela se encontra dentro das minhas conquistas, ela está no topo da pirâmide, ela está no topo da cadeia. A ambição, ela que me move. Eu sou movido à vontade de ganhar. Eu sou movido ao desejo de ter alguma coisa. Eu sou movido à atitude ambiciosa. Desde moleque, Flávio. Desde moleque, Caio. Eu sempre fui ambicioso. Eu sempre quis ser alguém. Eu sempre quis ser top. Eu sempre quis ser bom. Então eu fui atleta, quis ser o melhor. Depois eu fui professor universitário, quis ser o melhor. Depois eu trabalhei para alguém que ser o melhor, quis ser o líder, quis ter cargo de gerência, quis ter cargo que eu tivesse crescimento. Eu sempre quis ser o melhor, eu sempre fui ambicioso. E em muitos momentos, muitos mesmo, eu fui mal interpretado pelas pessoas ao meu redor. A ambição do dinheiro, a ambição da carreira, a ambição do reconhecimento. Mas se eu cheguei até onde eu cheguei, a ambição, ela está no topo da cadeia e eu acredito que está no topo da cadeia de todas as pessoas também que atingem seus objetivos. Muito bem, Caio Carneiro. Ambição por Caio Carneiro. Vou pegar 2 ganchos, um seria do Joel, né? O Joel falou de uma provocação, né? Ambição se ensina, né? Mas uma matéria na universidade sobre ambição, um pouco abstrato, né? Só que, olha que incrível, né? Isso eu vou pegar uma frase tua, Flávio. Flávio fala muito que aumente os seus referenciais. Uma das maneiras de você aumentar a sua ambição é você aumentar os seus referenciais. Então dá para falar que é difícil você ensinar de maneira teórica a ambição, só que o desejo de alguém nos contagia, cara. Então você se colocar em lugares, e é muito bom numa preparação de semana, né? Não tem coisa pior do que você por exemplo, você tem que definir uma meta de vendas com o seu time, e o time não tem aquela ambição, faz você abaixar tanto seus referenciais, você neutraliza tanto a tua capacidade de agir, então o ambiente ele te ensina, né? O desejo do outro nos contagia. A gente nunca luta por aquilo primeiro que a gente não acredita. E nunca a gente acredita numa coisa que a gente nem deseja. Então a ambição ela é muito que esse ponto de partida, né? A ambição é o ponto de partida da vontade, do desejo. Então tudo começa na vontade, né?
Mas aí, o Joel falou, né? Às vezes eu fui muito mal compreendido por ser ambicioso, e é um fato, porque é física, né, bicho? Corpos em movimento incomodam corpos parados. Eu também, sempre fui um moleque muito sonhador. E por ser um cara muito sonhador, vamos considerar na física uma pessoa ambiciosa como uma pessoa em movimento, porque a pessoa ambiciosa, ela se coloca em movimento. Então ela tá buscando, em vez de a sombra, ela tá lá tentando acender uma vela, em vez de guardar, ela vai lá e busca. Em vez de ser reativa, ela é proativa, né? Em vez de esperar e sentar dar errado, ela vai lá e tenta fazer melhor. Só que isso incomoda corpos parados. Então, há uma tendência natural de corpos parados dar uma reduzida na ambição, né? Aquela coisa, pô, pra quê, bicho? Tá ótimo, tá bom, muito sonhador, isso, aquilo. Às vezes até time. Então, às vezes os ambiciosos são mal compreendidos por conta que você tá em movimento. Então, eu acredito que a ambição é uma virtude, a ganância é um vício, o excesso da ambição, né? Dentro dessa parte. Só que a ambição é o ponto de desejo. Né? Para todo mundo, por exemplo, que não tem a ambição, se pergunte por que as suas metas estão desapimentadas. Eu acho que o sonho é uma parada muito particular, mas eu acho que se perguntar se teu ambiente ele pulha a tua ambição ou ele apaga, é uma boa maneira de fazer uma avaliação de como que é a sua semana. Então, por exemplo, às vezes essa live de domingo, ela pode apimentar mais a musculatura da tua ambição, de você vir com mais vontade para uma segunda-feira sua, você vir um pouco com mais ousadia nas suas metas, não para você, obviamente, colocar algo que você não possa cumprir, mas vir com uma vontade maior de executar, porque, puta, não tem nada pior no mundo, acho que você pode falar um pouco disso também, Flávio, do que um empreendedor sem ambição, um vendedor sem ambição, empresário sem ambição. Ele fica tão apático, né, cara? Fica tão apático. Em 2010, eu levava às 7 da manhã, estava levando meus 2 filhos para a escola. 2010, 12 anos atrás. Tinha uns 2 atrás, eu estava levando meus filhos pela primeira vez. Era o primeiro dia de aula deles numa escola nos Estados Unidos. E a minha primeira vez como pai levando os meus filhos para a escola também nos Estados Unidos. Era uma escola muito grande, uma escola top, lá de Orlando. Tinha um painel de LED na entrada da escola. Nesse painel de LED, eles davam mensagens, às vezes inspiracionais, às vezes eram anúncios de eventos, parabéns para alunos que eram atletas que tinham sido campeões em determinada modalidade. E no primeiro dia da escola, eu me deparei com um painel e uma frase de boas-vindas no primeiro dia de aula. A frase era, be ambitious. Essa era a frase que estava lá. Para quem não fez o WhatsApp, be ambitious significa seja ambicioso. Essa foi boa, né? Sentiu, não, João? Já essa foi boa. Em inglês significa seja ambicioso. E aí eu me deparei com aquela frase, seja ambicioso, voltada para alunos. Meus filhos, um tinha 9 anos, outro 7. Entrei lá na escola, fiquei pensativo com aquela frase, deixei os meninos lá, depois eu vim pensando. E foi inevitável eu me fazer a seguinte pergunta. Será que eu encontraria na entrada de uma escola particular, ou privada, ou pública ou privada, no Brasil, com a frase para os alunos chegando no início do seu ano letivo, seja ambicioso? Foi inevitável eu refletir. Será que eu encontraria na porta de uma escola pública ou privada, brasileira, a frase seja ambicioso? Será que um diretor de escola, um pedagogo, ou um grupo de professores escolheriam essa frase, seja ambicioso, para os seus alunos e para os pais que estão levando? Eu fiquei em sérias dúvidas se isso seria possível. E não, ao meu ver, me pareceu ser um pouco impossível que isso pudesse acontecer no Brasil. A pergunta é... Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, o que vocês acham dessa minha suposição? Que não era muito provável que isso teria numa escola brasileira. Vocês acham que seria ou não seria? Joel e Caio, depois eu faço uma outra provocação. O que você acha, Joel? Acho que é pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. O que você acha, Caio? Pouquíssimo provável. Eu acho que verdades secretas, né?
a ambição é aquela virtude que todo mundo precisa, mas muitas pessoas se escondem, né? Pela vergonha da aceitação, né? Ou pelo julgamento do que vão dizer. Então a pergunta que fica é o seguinte: por que na nossa cultura a ambição é uma coisa feia? Por quê? Se ambição é desejo, e você só luta por aquilo que você deseja, e você só conquista aquilo que você lutou muito. Logo, se você não lutou, você não vai conquistar. Ou seja, alguém sem ambição jamais lutará por nada. Ele não vai lutar por nada, porque ele não deseja. A gente só luta por aquilo que a gente deseja. Desejar é ambição. Ambição é desejar. Quando o desejo que nos faz querer sermos, que nos caracteriza como vivos, morre dentro de nós, o que nos resta? O que nos resta? Por que é feio no Brasil isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de provocá-los, porque eu consegui selecionar 3 motivos porque alguém não tem ambição, e eu vou jogar essa bomba na mão de vocês. O primeiro motivo... Joga. Eu entendo que um pai e uma mãe que se frustrou, um pai, uma mãe ou um tio que se machucou, que tentou fazer alguma coisa na vida e deu errado, e se endividou, ele vai preferir que seu filho não seja tão ousado para não se frustrar também. Será que os pais têm esse desejo de proteger? E esse desejo de proteger pode acabar por matar a ambição que existe numa criança, num adolescente, depois num jovem? Ou será que nós pais também queremos proteger os nossos filhos a ponto de qualquer iniciativa que ele pareça ter de sonhar com algo maior, a gente tenta já anular? Então, o primeiro ingrediente que diminuiria a ambição do brasileiro pode ser uma herança familiar de pessoas que se machucaram e, de repente, eu até vou botar comentário aqui nessa hora, porque muita gente pode comentar o seu caso aqui, e eu deixo para vocês. A família, por melhor das intenções, não por má intenção, com intenção de proteger, pode ser um freio para matar a ambição dos nossos jovens? Vai lá, Caio. Com toda certeza. E adicionaria nesse grupo, que aí vira perigoso demais, quando as pessoas elas usam esse mecanismo, essa vacina de proteção em si mesmo. Quantas pessoas preferem não ser ambiciosos com medo de não chegar àquilo, nos lugares onde elas desejam? Quantas? Nossa, eu já vi isso demais, cara. Pessoas com medo de, por exemplo, estabelecer uma meta e de correr atrás daquilo que ela deseja. Ela meio que como ela tem uma autodiminuição do próprio desejo por acreditar que isso é um mecanismo de defesa. Pior mecanismo de defesa para a tua sobrevivência é a neutralização da sua ambição em prol de diminuir um certo risco, né? Porque o que você falou, Flávio, me lembrou muito, eu comentei com o Joel esses dias num podcast que eu fiz com o Tito, eu, Joel e o Tito, de uma frase estupenda de um filósofo alemão chamado Albert Schweitzer. A frase dele é o seguinte: tragédia não é quando morre um homem, mas sim quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda vive. E qualquer grande tragédia, morrer a ambição dentro de cada um de nós, porque ela é a fonte do desejo, que é a fonte do sonho. Então a tragédia, é uma tragédia quando a gente coloca nossa ambição no lixo, ou por um terceiro, ou por nossa própria convicção, por nos proteger, né? Aquela coisa. Eu não tenho um plano, eu não tenho perigo de falhar. E aí, Joel? Tava aqui, né? Fico pensando, né? Porra, frustração da família. É verdade. Eu não passei por isso. Não, eu também não. Eu não passei. Então eu voltei. Você tá contando aqui, cara, eu tô voltando na minha infância. Volta, Joel, volta. Volta pros 20, volta pros 15, volta pros 10. Eu não passei por isso. Meus pais me incentivaram. Meus pais me encorajaram muito. Vai, quer, vai. Quer, vai. Diz que vai, vai. Diz que não aguenta, aguenta. Vai, moleque, vai. Então eu fiquei refletindo. Cara, eu não passei por essa. Essa não rolou comigo. Mas eu sei que pessoas como pais, mães,
fazem isso. Isso é mais comum, é mega comum. Eu fiquei aqui refletindo. Essa frustração gera um medo, o cara não conseguiu, a mulher não conseguiu, tentou ser ambicioso na vida, bateu, deu de cara com a parede, não conseguiu. Frustrou. Né? Frustração nada mais, nada é do que colocar uma expectativa e ter um resultado menor do que essa expectativa. Né? A Copa do Mundo é um exemplo disso. Beleza. Aí o cara fica com medo. Só que tem uma questão do medo. Como as pessoas não sabem interpretar o medo é um sinal, e não é um sinal de paralisia, é um sinal de arrumar alguma coisa, e só tem duas coisas que resolvem o medo na vida. Duas coisas só resolvem o medo na vida: experiência e conhecimento. A pessoa ela tem medo de uma coisa que ela não sabe se ela vai conseguir ou não, mas ela não consegue, por exemplo, listar, Flávio e Caio. Por exemplo, assim, eu tô com medo do quê? Ela não consegue responder essa pergunta para ela. Eu tô com medo do quê? Disso aqui. Para superar esse medo, que tipo de conhecimento eu preciso ter? Ela não consegue. Eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter esse skill, desenvolver essa skill, desenvolver essa skill, desenvolver essa skill. Ela não consegue, pelo menos, listar e ter uma clareza. Ela não consegue fazer uma lista de coisas que levam ao medo, para ela ter uma lista de coisas do que ela precisa desenvolver para esse medo sair. Então, como ela não tem clareza do porquê ela tem medo, aí ela retrai. E ao retrair de maneira sistemática, ela treina a retração. E aí, ao treinar a retração, aquele troço fica automático. Então, a palavra não vai dar, não dá, eu não dou conta, eu não posso, pelo amor de Deus, menino, menina, não dá, isso não vai funcionar. Isso feito repetidas vezes, numa janela de idade por uma pessoa que exerce influência, retira essa vontade dessa pessoa ser ambiciosa. E lembrando, isso não aconteceu comigo, mas eu sei que hoje muitas pessoas têm medo porque elas não têm nem a noção do que elas têm medo, elas não sabem nem fazer uma lista de como, por exemplo, elucidar para depois resolver. Eu acredito muito nisso. Mas vamos lá. Primeiro, também não aconteceu comigo. Eu tive meus pais me apoiando muito desde o início. Tive esse privilégio de ter meus pais ali sempre me jogando para cima, me incentivando. No entanto, Joel, como eu trabalho há mais de 30 anos formando vendedores, há mais de 20 anos formando empreendedores, na hora que você começa a liderar pessoas, você começa a se esbarrar em realidades muito diferentes da nossa. Exato. Acho que Caio é um cara que lidera milhares de pessoas, o time de vendas já deve ter esbarrado com milhares de pessoas muito talentosas que foram desencorajadas pelos seus pais e eles até colocaram a carreira em vendas a perder por causa disso. Porque, geralmente, a carreira de vendas não é aquela desejada pelos pais, né? De repente, os pais preferem uma coisa mais segura, entre aspas, mais segura, porque eles vão sempre optar por uma opção mais conservadora. Então, a gente faz esse alerta aqui, porque se você é filho e foi desencorajado, eu quero dizer para você que, apesar das frustrações, que seus pais tiveram, você pode ser a geração que vai fazer a diferença. Não é porque teu pai deu errado, a tua mãe deu errado, não é porque alguém da sua família fracassou, não significa que você vai fracassar também. E também não significa, se ele foi muito bem sucedido, não significa que você vai ser bem sucedido também. Você escreve a tua história. A história deles não determina a sua. Se você não é encorajado por eles, você vai ter um desafio a mais para poder achar o seu lugar no mundo. Mas uma coisa é fato, é possível você chegar lá. Agora, se você é pai e mãe e está aqui me ouvindo, não desencoraje seu filho. Sabe aquele brilho no olho do seu filho? Aquele entusiasmo que ele tem, quando você chega em casa, ele corre e pula no teu colo, sabe? Esse entusiasmo, mantenha esse entusiasmo vivo. Eu sei que teu filhinho, tua filhinha, você quer sempre proteger. E às vezes a frustração faz parte da vida. Não adianta a gente tentar protegê-los da frustração, porque às vezes a gente pode correr o risco de estar matando a sua ambição. E se a gente mata o desejo na raiz, o que será do futuro dessa criança? Não é verdade? Fica aí um antídoto para todos aqui em relação a esse primeiro aspecto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade. Jogar aí para vocês. Vocês concordam que tem uma correlação de ambição com autoconfiança? É difícil uma pessoa que não acredita em si ser ambiciosa? É meio que antagônico? Uhum. Você acredita que tem essa correlação?
que você acha, Flávio? Porque quando a pessoa não acredita em si, ela prefere não desejar nada, porque vai que dá errado. Aí ela até para se proteger. Ela deseja não ter expectativa. Assim, nossa, se tem um negócio que eu quero me... Que eu quero me matar. Eu não quero. Não ter expectativa sobre as coisas. Que groselha. Não quero me frustrar. A diferença de autoconfiança e autoestima. Autoconfiança é quanto que você acredita em você. Autoestima é como você acredita que o outro te enxerga. Obviamente está muito correlacionada. A pessoa que tem uma baixa autoestima influencia na autoconfiança. Está muito ali, cara. É um ponto de intersecção muito grande. Mas é impressionante. Agora, o Flávio falando, começou a vir pessoas ambiciosas, né? Eu olhei para mim, para vocês dois, pessoas ambiciosas dentro do meu ciclo de convivência. A confiança da pessoa é grande também. Então, a fertilidade da ambição é autoconfiança, cara. Tu acreditar mais ser capaz. E aí, o que o Flávio falou, né? Às vezes você recebeu alguma coisa lá atrás, né? Então, alguma, entre aspas, alguma tapetada, né? Seja de parente, seja de alguém próximo, mas proteger a tua autoconfiança, porque agora, dando uma dica prática para todo mundo, começa a criar um histórico de credibilidade com você mesmo. Você tem uma tarefa para fazer amanhã na segunda, abre bem a tua semana, começa a semana bem. Você se propôs a fazer alguma coisa, continue, conclua. Quando a gente começa, a nossa ambição ela é muito pautada no histórico de realização que a gente tem com a gente mesmo. A gente olha para trás, viu que a gente já foi capaz e projeta para frente o próximo passo. Agora, quando a gente olha para trás, a gente não vê nada, e muito por culpa nossa, né? Então, começa a fertilizar um pouco mais o campo da ambição. Vocês concordam disso ou não? Excelente, muito bom. Excelente. Vamos pro segundo. Desculpa, pode. O Flávio estava falando lá, tem uma frase boa, né, que eu ouvi, que é: biografia não é destino. Essa é uma frase boa. Não foi só porque teu pai teve uma vida frustrada que a sua vai ser igual, e vice-versa. Muito bom. Legal. Bom, o segundo motivo que eu relacionei, porque, infelizmente, no Brasil, a gente vê uma baixa ambição, ou a demonização da ambição. Aí eu peço licença para citar um tema delicado aqui, que é religião. Vou citar um tema delicado, mas queria que vocês ouvissem isso com o coração aberto, sem qualquer acusação, seja qual for a sua religião. Porém, uma experiência negativa numa religião, onde alguém, por equívoco, interpretou errado o que leu numa escritura sagrada e que atribui riqueza a pecado, que atribui ser rico a não entrar ou não ir para o céu, que é mais fácil que um rico passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É verdade, tem isso, né, cara? E aí tem um versículo seguinte, nesse mesmo texto, que fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não quero pedir licença, eu não gosto de falar de religião nos meus conteúdos, até vou deixar aqui os comentários, não gosto de falar, mas experiências equivocadas, por interpretações equivocadas, aí eu poderia falar 1 hora do ponto de vista teológico, não é a minha proposta aqui, faz com que as pessoas associem pobreza a virtude. E pobreza não é virtude. E riqueza não é pecado. Aqui uma colega falou a cultura cristã. Não, não é a cultura cristã. É a cultura de quem equivocadamente interpreta uma escritura cristã. Isso não é maioria, inclusive. Isso é minoria. Mas essa minoria difundiu ao longo nas últimas décadas, um pensamento de que ambição é do capeta. De que riqueza é pecado e que pobreza é virtude. Não, não é. Você tem rico humilde e rico soberbo, arrogante. E você tem pobre humilde e pobre arrogante. Pobreza e humildade são coisas completamente diferentes. E pobreza não é uma virtude. Só que a compreensão equivocada disso faz com que pessoas que não queiram errar, não, eu não quero pecar, eu não quero errar, faz com que algumas pessoas anulem a sua ambição
com medo de pecar, com medo de ir para o inferno, com medo de não ir para o céu. E essa cultura anula, no íntimo, no nascedouro, a vontade de querer mais, porque isso é errado. É um sequestro da consciência por um equívoco de meia dúzia de pessoas. Isso eu também atribuo ser um fator que diminui a ambição do brasileiro. Essa bomba, essa treta polêmica eu jogo nas mãos do Joel. Comente, meu filho. Se meta nessa treta aqui. Vamos lá. Abre o revezamento, Joel. E depois joga a treta pro Caio também. Vamos lá. Quando você estava falando, Flávio, olha que louco, né? Eu lembrei de pessoas da minha família, cara. Muito próximas a mim, falando isso. Pessoas da minha família. E não estou te falando assim de pessoas da minha família, uma parte distante. Não, estou falando das pessoas da minha família próximas. Próximas a mim. Cresceram comigo. Algumas tias, tios, primos, primas. E que interpretaram até esse lado meu. Esse meu lado. Lá vem o Joel, no domingo, na reunião familiar, falar de dinheiro, falar de riqueza, falar... Isso não é de Deus, não. E não tem esse... Isso não é de Deus. Tem essa frase, né? Isso não é de Deus. E isso é muito ruim. Isso é muito triste, porque... para essa turma aí que consegue, que interpreta desse jeito, como a grande parte de questões mal interpretadas na sociedade, né? Por exemplo, um dos principais conflitos que se tem numa empresa é o conflito de comunicação, e um dos principais conflitos na comunicação é a falta de especificidade. Então, como num processo de comunicação tem o que eu leio, a minha interpretação e o que sai, nesse meio tempo aí, a interpretação, ela ferra pra caramba. Então, assim, eu fico procurando encontrar argumentos por uma coisa que eu acho antiquada. A palavra que eu acho, Flávia, é antiquada, velha, embolorada, mofada. Isso aí já deveria ter sido resolvido. Com um mínimo de atenção, com um pouquinho mais de compreensão. Isso é muito antiquado. As pessoas acharem que pobreza é uma virtude. Já viu Sou Pobre, mas Sou Limpinho? Né, tem muito isso, né? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Né? Então, assim, eu acho que isso é velho, isso é antiquado. Já vi tia minha falando disso. E como eu não vi meu pai ou minha mãe falando disso, meio que eu deixei isso passar, achando isso antiquado. Acho que isso é velho, antigo, e tá ferrando as pessoas há muito tempo. Tem que resolver isso rápido. Essa é a minha opinião sobre isso. Muito bem, Joel. A treta vai para você, Caio. Manda treta. É legal, e a gente às vezes puxa um ponto antes. O credo, nosso credo, e muita gente confunde credo com... Vou começar de novo, né? Crenças, as nossas crenças. Muita gente confunde crença com credo. Crença significa os nossos conjuntos de convicções. E às vezes a gente tem algumas convicções que nos paralisam, nos entorpecem ou nos desviam, né? Por exemplo, às vezes é muito óbvio para algumas pessoas e algumas pessoas não é tão óbvio assim quando a gente está fazendo essa análise de ambição e ganância. Por exemplo, se eu perguntasse rapidamente para algumas pessoas, qual que é a diferença? O que é ambição? Né? Ambição é o desejo de querer ser melhor. Ganância é desejo de querer possuir a qualquer custo. Até peguei a etimologia aqui da palavra ambicioso. Do latim vem de ambire, que significa aquele que caminha. Olha que legal, né? Ambicioso é aquele que caminha. Por exemplo, uma pessoa que lê um livro é uma pessoa ambiciosa. Não tem porque você lê um próximo livro. Se sem aquele livro tu sobrevive. Então a ambição faz a gente caminhar. Então eu vejo muito que a palavra acreditar é uma coisa incrível, mas é muito bom ser... O Flávio sempre fala muito isso, né? Você tem que ser questionador. Você questionar as coisas te tira de um estado de neutralidade, assim, sabe? Por exemplo, tem gente que acredita em um monte de coisa que trava. Por exemplo, até alguns ditos populares. Vamos sair do campo, né? Um pouquinho mais... a gente tem que pisar com mais cuidado para
que é o do campo da religiosidade, mas se a gente vai para alguns ditos populares, por exemplo, é um perigo, né? Por exemplo, filhinho de peixe, peixinho é. Quem disse essa porcaria? Filhinho de peixe é o que ele quiser ser, porra. Né? Então, mais vale um na mão do que dois voando. Então, assim... mais vale os dois. Quem disse que tem que ser uma coisa ou outra? Aquela coisa, Caio, sou feliz ou sou realizado profissionalmente? Por que tem que ser ou, bicho? Então, eu vejo muito nessa parte de questionar um pouco aquilo que a gente acredita, no bom sentido, né? Mas isso de questionar é você saber fazer uma boa atualização. Então, a ambição precisa fazer essa boa atualização. Você precisa fazer essa atualização. Então, você tem alguém na sua família que te convenceu ou procura te convencer de que ambição é pecado e de que você desejar algo mais, a riqueza, é coisa para gente egoísta, que não pensa no próximo, ou que pobreza seja uma virtude. Como é que resolve isso? Primeiro, essas experiências equivocadas religiosas, se você for falar do ponto de vista teológico, eu te dou 50 argumentos teológicos para isso. Eu estou te falando teológicos mesmo, de teologia mesmo. Sabe? O dinheiro é a raiz de todos os males. Tem um versículo assim, não tem? Não tem. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não amo dinheiro, eu amo minha mulher, eu amo meu filho, eu amo a humanidade, eu amo a Deus. Dinheiro? Dinheiro eu uso. Pessoas, eu amo. Dinheiro, eu uso. Dinheiro me serve. Entendeu? Dinheiro me serve. As pessoas que eu amo, eu sirvo. Uau. São coisas completamente diferentes. Coisas completamente distintas. Então, não é desse jeito. Sabe o camelo? Se não passar, é mais fácil entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No versículo seguinte, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ninguém entra nos céus do ponto de vista teológico, eu não estou falando de religião, por favor, senão pela benesse de Deus, não pelo seu mérito. Então, na realidade, o que é impossível para o homem, impossível para o homem, é possível para Deus, inclusive um rico entrar no reino dos céus. Estou falando do ponto de vista teológico aqui. Isso é para quê? É para desmontar todos esses sofismas. Caio, você é bom aí. Entra aí no Google, vê aí, sofisma, definição. Você vai ler para mim o que é a definição de sofisma. Então, isso é um sofisma, que riqueza é pecado, que pobreza é virtude. Isso é um sofisma que sequestra o seu desejo, porque você não quer errar. Lê a definição de sofisma. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É um espetáculo essa definição, né? É isso, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo central de produzir a ilusão da verdade. Olha, isso é um sofisma. Então que ser rico é pecado é um sofisma. É falso, é fake news. Entendeu? Uma linguagem... Em outras palavras... Groselha! Groselha, meu amigo. E essa é uma groselha teológica. Eu convido a você a ouvir teólogos sérios que falam sobre isso. E casualmente aqui na minha casa, um dos mestrados da Luciana era sobre teologia. E por isso eu falo isso com muita propriedade. Eu vou agora para o terceiro assunto, que é treta da pior espécie. Hoje, o que aconteceu com ele, Joel? Ele tá na pilha. Eu vou tacar nas mãos de vocês, cara. Ó, as pessoas... Primeiro objetivo, família que se frustrou, experiências religiosas negativas. Eu vou até abrir um comentário aqui para a turma comentar. Experiências negativas. E eu vou dar uma terceira. Por que o Brasil tem pouca ambição? E por que as pessoas estão abrindo mão de desejar? Terceiro motivo, influências político-ideológicas. Ideologias políticas que te convencem que o empresário é malvadão, que o rico é egoísta, que para você crescer você tem que explorar as pessoas. Você não vai ficar rico se não fizer uma parada errada. Tem que se meter em coisa errada para ficar rico. Tem que ser ladrão para ficar rico. Todo rico é ladrão.
E que você, para ficar rico, vai ter que explorar alguém. E aí você para e pensa, não, mas eu não quero explorar ninguém. Eu não quero ser mal. Eu não quero explorar pessoas. Eu sou uma pessoa boa. E aí você abre mão. Você desiste de desejar algo porque a sua ambição foi sequestrada na raiz. Ideologias políticas, ideologias que sequestram a sua ambição. Isso diminui a ambição no Brasil e faria com que nenhum professor, nenhum diretor colocasse seja ambicioso na porta das escolas. Essas ideologias são usadas por políticos para que você desista de sonhar. E desistindo de sonhar, você dependa do Estado. E fique um escravo moderno, um escravo do Estado. Essa treta vai para tua mão agora, Caio Carneiro. E aí, meu amigo? Pega essa batata quente aí. Segura essa quadrada, né? Segura essa quadrada. Eu acho que o sequestro de ambição em todas as escalas, às vezes um marido neutralizando a ambição da mulher é porque ele tem na cabeça dele que o jeito de controlar ela é se ela não crescer demais. Às vezes quantas vezes que eu já vi um marido podando a asa da mulher porque ela estava crescendo demais. E se uma mulher crescer demais, eu vou perder a influência que eu tenho sobre ela. Nossa, que eu já vi disso. O Flávio deu esse contexto político, que na essência é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Mas tu bate as asas e tu voa. Aí eu não tenho mais como te controlar, né? Então, o ambicioso, né? Quanto mais conhecimento você adquire, né? Por isso que até aquela expressão, o conhecimento liberta, o progresso liberta. Então, com toda certeza, em todos os aspectos, o mundo vai querer, de uma certa maneira, que você não almeje demais, não deseje demais, não sonhe demais e não cresça demais, porque quanto menor você tiver, mais influenciável você sempre será. Isso para tudo, cara. Para grana, para conhecimento. Então, em número, gênero e grau, cara, a gente pode até pegar esse contexto desse exemplo do marido e da mulher aqui, porque como eu falo muito, né, de casamento, da família, lance, o que eu mais ouço é isso, por exemplo, né? Cara, meu marido, toda vez que eu tô crescendo, faz questão de me puxar para baixo. Né? Então, concorda com isso, Joel? Que uma das fases de controlar é você podando a ambição de alguém? Sim. Pô, cara, sou preto, mano. Sou preto, velho. Tu quer falar o quê pra um preto num país igual o nosso? O cara chega lá, isso não é pra você. Eu já ouvi isso, velho. Eu já ouvi, cara. Sou filho de pais nordestinos, negros, e isso aí não é pra você. Isso aí não é pra você. Só que eu nunca ouvi essa dos meus pais. Pelo contrário, eu ouvi o oposto dos meus pais. Isso é pra você, sim. Isso é pra você, sim. Mas também num país como o nosso, que é machista também, um país que, ele faz o desenho do cataclisma, do apocalipse, que lidera através do medo. O medo, cara, como que... Por exemplo, qual vai ser o Brasil que você vai deixar para os seus filhos? Não, mas quais serão os filhos que eu vou deixar para o Brasil? Eu prefiro pensar nessa narrativa. Porque todo corrupto, velho, todo ladrão, ele tem um pai e uma mãe, ou ele teve um pai, porque senão não nasce, né? Então, assim, quais são os filhos que a gente vai deixar para o nosso país? Então, essa narrativa de construir a iniciativa, o pensamento de liberdade, de ter o cara que assume as tretas que ele se envolve. Eu errei, mas ele assume as tretas que ele se envolve. Olha só que coisa interessante. Em 2010, eu tentei fazer uma coisa, eu tentei empreender numa coisa que eu não tinha domínio, que eu não tinha conhecimento, mas eu tentei fazer, e eu perdi o que eu tinha e o que eu nem tinha. E eu lembro que eu fiquei muito chateado, cara, muito, assim, eu chorava, tinha lá meus 28 anos, eu chorava, e aí eu me sentia muito mal, senti muito mal. Aí a psicologia ensina, né? Porque eu tive que vender um apartamento. Olha só, galera, eu tive que vender um apartamento que eu tinha comprado. Então, assim, quando eu comprei o apartamento, eu fui, sei lá quanto de altura. Quando eu vendi, eu desci 3 para baixo a mais, né?
E eu lembro que quando eu fui falar isso pro meu pai com muita vergonha, Caio e Flávio, muita vergonha. Eu falei, pô, vou falar pro meu pai que eu vou ter que vender o apartamento que eu comprei na planta. Tava pagando as parcelas ainda. E aí meu pai me disse assim, filho, você tinha 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Ele me incentivou. Ele falou, você errou, você é inteligente, vai lá e levanta, vai lá e resolve, mas você arriscou, porque a vida é de quem arrisca, porque o mundo é de quem são os tomadores de risco. Então, dentro desse dogma, digita o que é dogma, Caio. Tem os sofismas, agora digita dogmas. Dentro dos dogmas, meu pai e minha mãe, eles foram me lapidando, foram tirando os excessos e foram criando a visão de liberdade. O que está escrito aí? Dogma, ele tem de origem grega, que significa literalmente o que se pensa ser verdade. O que se pensa ser verdade. Pois é. Então, quantas pessoas não têm esse dogma? Né? Sim. Esse dogma que isso não é para você e que você precisa de mim, porque eu vou realmente te dar segurança, tranquilidade, visão. Aí entra, inevitavelmente, a frase do Flávio, né? Estabilidade não existe. Quantos empregados, pessoas que trabalham para alguém, acham que os seus empregadores que criam a sua estabilidade? E, na verdade, não é nada disso. E você falou uma coisa muito legal, cara, que é legal trazer. Hoje não é para falar sobre liderança, até que muito pertinente o Flávio ter trazido como anfitrião da abertura, ambição, porque, bicho, se não ajustar isso logo de início, falar sobre ação, falar sobre planejamento, falar sobre qualquer coisa, sem ambição não rola. Mais, assim, num solo de asfalto, porra, você pode ter as melhores sementes do mundo, né? Num solo de asfalto, um solo que não é fértil, um solo que não é ambicioso, nada presta, assim. Nenhuma outra ação floresce dali, sabe? Então, assim, foi muito, muito brilhante nesse ponto. Só que o João falou algo que eu queria só comentar. Existem duas formas realmente de liderar. E é legal a galera ter essa ótica. Eu vou trazer uma coisa mais prática, né? Existem duas óticas de você liderar, por medo ou por admiração. Essas são as únicas duas avenidas da liderança, por medo ou por admiração. E qual que é a avenida? Só uma coisa, as duas, entre aspas, funcionam. Tá? Quando você, por exemplo, se você é pai, você sabe que você pode liderar por medo do teu filho. E é muito mais rápido essa liderança. Teu filho faz uma coisa, ou se coloca lá, ou você tá de castigo. Acabou. Se tu fizer isso, tu perde aquilo. Ou se você lidera por medo. Então a resposta é automática, ele tem medo. Só que você tem até um certo nível de influência, ao ponto que ele cresce daquele medo não perder a influência. Por isso que ele vai sempre, vamos dizer, por admiração, qual que é a grande diferença? É uma liderança muito mais perene, ela é continuada, ela é extensa, só que dá muito mais trabalho por admiração. Dá muito mais trabalho, só que por admiração. Só que esse trabalho fica perene. Por medo, é muito mais rápido você liderar por medo. Só que tem data de validade, não é legal, a marca que você deixa não é bacana. Se você é pai, fica muito óbvio isso, né? Muitos pais, às vezes, apelam para a liderança por medo, porque sabe que pela admiração vai ter que falar, vai ter que explicar, vai ter que mostrar por aqui, vai ter que ser um exemplo numa circunstância, aí o filho vai olhar, vai modelar, fala, porra, meu pai, que bacana, me ensinou. É mais trabalhoso a liderança por admiração, mas é aquela liderança que perdura, fica. E então, legal você trazer essa ótica de medo. Muito bem, a gente tem ainda 7 minutos nessa live. Vamos deixar uma palavra final, uma palavra de ambição para essa semana para as pessoas. Vamos começar contigo, Caio, depois vem o Joel e por último eu deixo a minha palavra de ambição, minha palavra final para você nessa semana. Vamos lá. Galera, eu acho que principalmente aguça a tua fome, cara. Prepara o teu apetite para 2023. Aproveita que nesse momento você fica mais sensível. Você pode falar o que for, você fica mais sensível, você fica mais reflexivo. A sua rotina, às vezes você tem uma mudança de rotina. Vai ter a passagem de ano, que geralmente é eu não sei como que é a tua passagem de ano, se tu pula 7 ondas, se tu come romã, se bota alguma coisa atrás da geladeira. Eu não sei o que você faz, mas para mim não importa o que você faz. Mas aproveita esse momento para fertilizar a tua ambição.
porque tem uma expressão que eu gosto de trazer. Aquele que acredita que pode, aquele que acredita que não pode, ambos estão certos. Estão certos. Você tá certo, Caio, eu não acredito. Infelizmente, tu tá certo. Caio, eu acredito. Que bom que você tá certo. Então, fertiliza, aproveita que a gente vai estar aqui. Né? Então, dá uma chacoalhada que você tem que chacoalhar, conversa com o que você tem que conversar, neutraliza aquilo que você tem que neutralizar. Para que você tem que falar agora vai? Para que você tem que falar agora chega? Sabe? E aproveita essa chave de virada de ano para vir num estado diferente. Tudo começa no desejo, cara. Então, aquilo que você engavetou, começa a engavetar projeto, porra. Começa a desengavetar projeto. Se afasta de gente velha, não confunda velho com idoso. Idoso que tem muita idade, velho é aquela pessoa que não acha que dá tempo para matar as coisas. Sabe? Conheço muita gente nova de 80, muito velho de 20. Então, eu acho que nesse espírito, eu tenho certeza que tudo que a gente falar no domingo vai ser fértil dentro de você. A palavra aluno vem do latim alumine, que significa aquele que é nutrido, porra. Então, seja fértil. Então, acho que para começar não poderia ter tema melhor do que a ambição, que ela é a fertilidade de qualquer coisa. Muito bem, Caio. Tua palavra final aí de ambição, tua palavra para desejar para a semana, para a turma que está nos assistindo, Joel. Legal. Bom, turma, definitivamente eu não consigo te ensinar a ter ambição. Eu não consigo te ensinar a ter ambição. Mas eu posso te inspirar a ter ambição. Então, se você é o tipo de pessoa que quer ter um trabalho na média, que quer ter um resultado na média, e que quer ter um salário na média, essa é uma decisão sua. E felizmente ou infelizmente para você, entenda, o mundo não dá a mínima para o que você sente. Lufas, não tá nem aí. Só que ele tá doidinho para te recompensar pelo valor que você gera para ele. Doidinho. Doidinho para te recompensar. Eu cultivo a minha ambição. E a sua ambição, ela pode ser cultivada, porque ela já existe dentro de você. Ela não precisa ser ensinada. Ela já existe dentro de você. E ela pode ser cultivada. Você pode querer ser ambicioso, você quer ganhar mais dinheiro. E qual é o motivo de você querer ganhar mais dinheiro? Porque você tem conta para pagar, nego velho. Você tem conta para pagar, você quer colocar teu filho numa escola melhor, quer comprar um carro melhor, isso é justo, honesto e legítimo. Pode ser que não seja grana, pode ser que você quer um lifestyle diferente. Eu quero ter mais tempo com a minha família, não quero trabalhar final de semana, por isso que eu quero ganhar mais grana. Ou pode ser uma outra coisa. Cara, eu quero pirar o cabeção, quero fazer um negócio super diferente, quero ficar 6 meses aqui todo domingo com esses caras, das 9h30 às 10h30, porque a gente pirou. E a gente tem uma ambição de impactar ainda mais pessoas. Já impacta milhões, vamos impactar milhões, virou alguma coisa. Mas uma coisa é certa, essa ambição ela só depende de você, velho. Ela só depende de você. Não dá para ensinar. Agora, se você quiser se inspirar, você pode contar comigo, você pode contar com o Caio, você pode contar com o Flávio, porque é assim que eu alimento a minha ambição. Eu alimento a minha ambição estando perto deles. Como aluno, que eu presto atenção, o Caio sabe disso e o Flávio sabe disso. Eu pergunto para eles e humildemente eu escuto. Segunda coisa, eu modelo eles. Eu não quero copiar o Caio nem o Flávio, mas eu modelo eles. E terceira coisa, turma, eu tenho a clareza absoluta que ninguém me deve nada e que o que eu fiz até aqui não foi dado, foi conquistado. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E como o mundo não se importa com o que você está sentindo e com o que você está passando, daqui a 7 dias estaremos aqui de novo. E se você não alimentar a sua ambição, o mundo vai girar. O mundo não tem nada contra você, mas ele não vai esperar todos os planetas a se alinharem para você tomar a sua decisão. Então é uma tarefa sua e é sua obrigação cultivar a sua ambição. Agora, uma pessoa que tem a ambição de querer resolver a sua vida financeira, profissional, emocional, física, de saúde, essa pessoa, o sucesso não vai dar as costas para ela. É isso que eu desejo para todo mundo. Essa é a minha mensagem sobre a ambição. Antes de eu deixar a minha mensagem final sobre a semana, eu vou te dar alguns recados. Primeiro, essa live não ficará gravada, porque eu estou aqui ao vivo. E só quero quem esteja aqui ao vivo assista. Quem não quis ficar, não vai assistir. Eu deixei jantares, deixei compromissos, deixei a família para estar aqui. Então essa live sempre ficará disponível para quem nos assistiu ao vivo. Para quem quis cumprir junto com a gente esse compromisso. Por isso a live não fica gravada. Essa live prestigia quem prestigiou a gente. E essa live é nossa ação para prestigiar você que está aqui ao vivo. Então esse é o primeiro ponto, a live não ficará gravada.
Segundo ponto, na semana que vem, quem será o nosso anfitrião é o Joel J. Ele vai trazer o tema da escolha dele, vai ser sempre surpresa. Nem eu vou saber, nem o Caio vai saber, a gente nunca sabe. A gente sabe na hora. E a gente vai compartilhar de coração com você aqui ao vivo para te inspirar na abertura da sua semana. O terceiro aviso, assim que terminar essa live aqui, dá mais 5 minutos, 6, para eu fazer um post no meu Stories. Eu vou abrir pela primeira vez os ingressos do Powerhouse 2023 para o dia 7 de janeiro. Sabe quem são os professores desse Powerhouse? Vai estar lá com mais de 4 mil pessoas em São Paulo. Eu sempre estou lá no Powerhouse. Caio Carneiro estará lá dando aula também. Joel J estará lá também como professor, dentre várias outras pessoas. Tem mais um professor, que é o Rick Chester, e tem vários especialistas que vão comentar. Eu vou abrir pela primeira vez a venda de ingressos no meu Instagram hoje. Nós já temos mais de 70% dos ingressos vendidos antes mesmo de eu abrir. Esses ingressos vão evaporar. Se você quer estar com a gente no dia 7 de janeiro, você entra no meu Stories. Eu vou deixar daqui a entre 5 e 10 minutos. Eu vou preparar um vídeo bonitinho, vou explicar e vou lançar, inclusive, com preço especial lá no meu Stories. Você entra, você tem a oportunidade de garantir a sua presença no maior evento de empreendedorismo na América Latina, com mais de 4 mil pessoas em São Paulo, que é o Powerhouse na sua 6ª edição. Acabaram os avisos e eu deixo para você. Aniversário de Joel J nesse dia. Aniversário de Joel J. Dá um abraço aqui, Joel. Dá um abraço aqui. Outro lado, Joel. Outro lado, aqui, ó. Isso. Meu aniversário, 7 de janeiro. Espetáculo, estaremos juntos lá. E para finalizar, eu deixo a minha palavra para você, meu querido. Você é como uma criancinha, sabe aquela menininha que gostava do papai e da mamãe? Você aí que tem 40 anos, mulher, tem 30, você ainda é aquela menininha. Você ainda é aquela menininha com o olho brilhando, que corria e saltava no colo do papai. Você, menino, é aquele garoto que chegava todo sujo, jogando bola, soltando pipa, que tinha aquele gás, aquela vontade. Você ainda é esse menino ainda. Está aí dentro de você. Eu não sei se tua família tentou matar a tua ambição, se alguma religião equivocada, alguma leitura equivocada, não religião, tá? Se alguma leitura equivocada de algum texto sagrado sequestrou a tua consciência. Eu não sei se alguma ideologia política roubou de você o desejo de você vencer. Eu não sei qual é o teu caso, mas eu digo para você que essa live serve para mostrar para você que o seu desejo está aí dentro e você pode se levantar com força e que essa semana seja o renascimento desse desejo, para que você deseje mais e, portanto, lute mais e que, portanto, tenha a chance de conquistar mais. Só conquista quem luta, só luta quem deseja. E desejo é para os vivos. Defuntos não desejam. Você não é um defunto. Você é vivo, cheio de vida. E o meu desejo é que eu, o Joel e o Caio consigamos alimentar esse desejo em você aqui todas as semanas. Que a gente consiga despertar em você o melhor que está aí dentro. E a gente pode, dessa maneira, se tornar aqui uma equipe, um exército de gente que vai dormir agora, que vai descansar, mas amanhã começa uma semana para arrebentar, para fazer acontecer. Conte comigo, conte com o Joel, conte com o Caio. Não é fácil a gente assumir 6 meses de compromisso aqui. Não é fácil. Eu vou estar em vários países nesse período, mas eu estou aqui, ó, nesse horário, não importa qual é o fuso, eu vou estar aqui com você. Mesmo que seja de madrugada, eu vou estar aqui com você. Meu compromisso está assumido e a gente conta com o seu compromisso também. Meus amigos Caio e Joel, beijão, obrigado. Um beijo. E que todo mundo que vem chama uma pessoa, chama 2 pessoas para nossa família do domingo que vem, para a live de preparação. O que vocês acham de criar um ritual de, ao final, a gente falar a palavra da semana? O que seria a palavra da semana? Ambição? O que seria? Não. A tua palavra da semana, para essa semana, qual que é a tua, Caio, qual que é a minha? Ótimo. Vamos fazer assim. Tá. Terminamos A assim, minha palavra da semana, olhando para as coisas que eu tenho que executar, é alinhamento. Boa. Essa é a minha palavra. A tua, Caio? Ação. Eu vou reforçar o nosso tema de hoje. A palavra para mim da semana é ambição. Reforça o teu desejo,
ação, alinhamento e ambição. Tamo junto. Tô aqui junto com você na semana que vem. Tamo junto aí, Caião. Joel. O link vai estar no seu? O link vai estar no seu? Do Powerhouse? O link vai estar no meu, lá no meu Stories. Daqui a entre 5 e 10 minutos eu vou preparar e vou mandar lá. Compro o Powerhouse e nos encontre lá em São Paulo no dia 7 de janeiro. Beijo, entra lá no meu Stories. Tchau. Beijo. Tchau. Valeu.